Como você já sabe, o pastor Ebenezer está viajando, está no Brasil, e enquanto o pastor Ebenezer está no Brasil, nós estamos nos lembrando de orar por ele, porque ele está no Brasil, não está de férias no Brasil, ele está fazendo uma série de mensagens, está pregando em 3 estados diferentes, em 3 igrejas, pelo menos 3 igrejas diferentes. Então nós estamos orando pelo nosso pastor à medida em que o nosso pastor está viajando. Hoje nós estamos em Lucas capítulo 5, 15, se você trouxe a sua Bíblia. Mas eu gostaria de começar hoje pela manhã com uma afirmação. E a afirmação que eu gostaria de fazer para você hoje pela manhã é: não tenha medo de fazer perguntas espirituais. Não tenha medo de fazer perguntas espirituais. A sua vida, ela nunca vai ser profunda, espiritualmente falando, se você está preocupado ou se você tem medo de fazer perguntas espirituais. Por exemplo, ano passado, quando o tsunami atingiu, na verdade esse ano, quando o tsunami atingiu o Japão, alguns dos meus amigos, eles postaram no Facebook, dizendo: olha, eu não acho que a gente tem que questionar a Deus, não pergunte a Deus o porquê isso aconteceu. E eu respondi dizendo: olha, eu penso que é exatamente o contrário, é exatamente a hora que a gente tem que perguntar o porquê, sim. Porque, eventualmente, se você faz essas perguntas, você vai, eventualmente, descobrir e perceber que Deus é bom, mesmo no dia que chove. Agora, se você não se pergunta, se você não se questiona, se você não faz perguntas espirituais, a sua vida espiritual, você vai manter a sua vida espiritual, mas você não vai aprofundar a sua vida espiritual. Você sabia que somente uma vez, a Bíblia toda mostra Jesus iniciando um discurso? Isso é em Mateus capítulo 5. Quando Jesus ele se assenta no sermão do monte, no Monte das Oliveiras, ele se assenta e ele começa a ensinar as pessoas. Você sabia que todas as outras vezes em que Jesus ensina as pessoas, ele na verdade ele está respondendo uma pergunta espiritual que alguém está fazendo. Ou Jesus perguntava uma pergunta espiritual, então dava a resposta. Então, uma das perguntas mais profundas, espiritualmente falando, que alguém pode fazer, na minha opinião, é: o que significa ser um discípulo de Jesus Cristo? Perguntar é importante, porque se você não pergunta, se você nunca se pergunta, você não vai ter as respostas. Essa semana, procurando sobre isso, eu encontrei essa piada e sobre advogado. Meu irmão é advogado, então eu sempre mando para ele piada de advogado e ele manda para mim piada de pastor. Então, até agora ele está ganhando, tem mais piada de pastor do que advogado. Então eu mandei para ele essa piada dizendo assim: olha, uma pessoa estava preocupada, estava querendo resolver um problema, estava querendo se consultar com um advogado. Então ele, sabendo que os advogados às vezes podem ser muito sorrateiros, ele falou assim: olha, eu primeiro vou perguntar o quanto ele me cobra para ele me dar uma consulta, né? Então ele chegou para o advogado e perguntou: escuta, quanto você me cobra para eu te perguntar 2 perguntas? E ele falou: eu cobro $500. Qual é a segunda pergunta? Qual é a segunda pergunta? Então hoje mesmo nesse espírito eu quero perguntar para você: qual é a segunda pergunta? O que significa ser um discípulo de Jesus Cristo? Afinal de contas, o que significa andar com Jesus? Porque quando a gente pensa nisso, inevitavelmente a gente vai encontrar alguns conceitos que estão distorcidos. Algumas pessoas elas estão vivendo naquele princípio, naquele conceito distorcido que é: seguir a Jesus é igual o que eu sei da Bíblia. O que seguir a Jesus é o que eu sei da Bíblia. Então, quanto mais eu souber da Bíblia, mais significa que eu sou um discípulo de Jesus. Mais significa que eu estou seguindo a Jesus verdadeiramente. E, enfim, nada contra seguir a Bíblia. Pelo contrário, saber a Bíblia, você precisa conhecer a Bíblia. Talvez a principal forma de revelação que Deus nos deu, foi a sua própria palavra. Não é a única, mas é a principal forma de revelação que Deus nos deu. Deus também nos deu a natureza, que pela teologia é considerada a revelação natural. Deus nos deu as pessoas, Deus pode se revelar a nós através das circunstâncias, Deus pode se revelar a nós através de uma maneira sobrenatural, como fez
na Bíblia a vida toda, através de Moisés, com o povo de Israel, com milagres, mas Deus se revela através da palavra de Deus também. Então, muitas vezes, nós estamos procurando conhecer a Bíblia, e eu não quero que você me entenda errado. Conhecer a Bíblia é bom, mas conhecer a Bíblia achando que você vai esgotar o ser de Deus e conhecendo a Bíblia é errado. Pelo contrário, você pode até matar a Deus simplesmente por conhecer a Bíblia. Algumas das pessoas não crentes que eu conheço, que são mais difíceis de alcançar a Deus, por incrível que pareça, são algumas das pessoas que mais conhecem a Bíblia. Mais do que eu, mais do que você. Conhecer somente a Bíblia não significa que você obedece à Bíblia. Tanto é que Paulo, no livro de Atos, capítulo 3 e 4, Paulo, ele era uma pessoa que sabia a Bíblia decorada. Ele era um fariseu. Se ele era fariseu, ele sabia a lei toda decorada. E na lei estava escrito, não matarás. Não está escrito? Mas Paulo matava, não matava? Então, saber a Bíblia não significa que você está obedecendo à Bíblia. Um outro paradigma errado a respeito do que é ser cristão é que seguir a Jesus, ser um discípulo de Jesus, é igual ao que a minha família crê, ao que as pessoas ao meu redor creem. Então, eu vou ser, a minha fé vai ser o que as pessoas ao meu redor creem. Só que isso não é verdade. Você pode agir como um crente, você pode falar como um crente, você pode, se vestir como um crente, se é que existe isso, né? E ainda assim você não pode ser, talvez você não seja um cristão, talvez você não seja um discípulo de Jesus. Verdade é que seguir a Jesus, Deus não tem, como dizia o pastor Xavier, Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Não é porque o meu pai é crente, não é porque minha avó é crente, não é porque meu pai foi pastor, não é porque meu irmão é pastor, não é porque meu esposo é pastor, que eu estou salvo. Ele vai ser santo por mim. Seguir a Jesus também não é o jeito dos crentes. E até agora eu coloquei esse ponto aqui, mas eu estou tentando descobrir o que significa isso. O que é o jeito dos crentes? O crente tem que ter um jeito de se vestir? O crente tem que ter um jeito de falar? Existem algumas coisas que você olha numa pessoa e pela aparência física, ou pelo que você vê no exterior daquela pessoa, podemos dizer que ela é um crente ou que ela não é um crente? E para muitas pessoas, o seguir a Jesus é uma forma de falar, é uma forma de vestir. Então, se eu chegar aqui na frente e não falar, eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, significa então que eu sou um pastor menor. Significa que eu sou um crente menor. Significa que eu não sou um discípulo de Jesus. Mas será que realmente você saudar as pessoas com a graça e a paz de Jesus significa que você é um discípulo de Jesus? E aqueles que saúdam você com santo e glorioso oi, tudo bem, não são discípulos de Jesus? Eu estou tentando esticar um pouco o seu pensamento, porque outras pessoas acreditam que seguir a Jesus é igual a lista de coisas que eu não faço. Então, para muitas pessoas, seguir a Jesus é uma lista de coisas que nós não fazemos. Então o crente ele não pode beber, o crente ele não pode fumar, o crente ele não pode se divorciar, o crente ele não pode ir a esse lugar, o crente não pode frequentar não pode ter amizade com determinado tipo de pessoas, o crente não é a favor disso, o crente não é a favor daquilo. E na minha opinião a gente tem, obviamente algumas coisas nós não fazemos, mas é muito perigoso você viver a sua vida cristã como ponto de partida daquilo que você não pode fazer. Ao invés de viver a sua vida cristã a partir do ponto de vista das coisas que você pode fazer, e por causa das coisas que você pode fazer, existem coisas que você não precisa fazer. Porque você já encontrou tudo que você precisa, você não precisa fazer algumas coisas. Mas é muito perigoso, e eu vejo muitas pessoas vivendo esse tipo de espiritualidade. Seguir a Jesus é uma lista de coisas que nós não podemos fazer. Então, talvez uma das perguntas mais espirituais que você pode fazer é: o que significa ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Se eu seguir exatamente o que você está falando, pastor,
se eu seguir exatamente o que a sua igreja está dizendo para eu fazer por 10 anos, aonde a minha vida vai estar? Aonde a minha vida vai chegar? Com esse tipo de espiritualidade distorcida, daqui a 10 anos, onde você vai estar na sua fé? Você vai ter amadurecido na sua fé? Você vai estar mais parecido com Jesus? Ou você vai ter simplesmente envelhecido na sua fé? Porque são duas coisas diferentes. Amadurecer na fé é diferente de envelhecer na fé. Tem muitas pessoas, eu tenho 30 anos de igreja. Ok. Isso pode significar que você é uma pessoa muito parecida com Jesus, ou pode significar que você apenas envelheceu na sua fé. Se você não está fazendo os passos práticos diários para crescer e conhecer a Deus. Gente, nós precisamos esquecer um pouco, na minha opinião, esse discurso de que o crente é conhecido porque o crente não faz. Está na hora da gente começar a ser conhecido pelas coisas que a gente faz. O que a gente pode fazer? Não só o crente não faz isso, mas o que o crente pode fazer? O que nós temos? O que nós podemos fazer? Quais são as coisas que nós podemos desfrutar? Seguir a Jesus não é o mesmo que andar atrás dele. E nós vamos ver daqui a pouco que Jesus tinha vários tipos de pessoas ao seu redor. Pessoas que estavam observando a ele, pessoas que estavam criticando a ele, pessoas que estavam seguindo a ele, andando atrás dele, mas pessoas que eram discípulos de Jesus. E, na verdade, Jesus estava procurando por essa última categoria. Gente, a nossa fé, ela não deve simplesmente envelhecer. Ela deve amadurecer. A nossa fé, ela grita por atitudes, porque o mundo, gente, presta atenção nisso, o mundo não aguenta mais a irrelevância dos crentes. O mundo não aguenta mais, e talvez esse seja um dos motivos pelos quais aqui nos Estados Unidos nós estamos começando a viver, alguns acreditam que nós já estamos vivendo um período pós-cristianismo, é porque o nosso cristianismo está perdendo a relevância. É porque nós sabemos a roupa certa a usar, nós sabemos o dia certo de usar aquela roupa, nós sabemos o lugar certo para onde dirigir, nós sabemos a música certa que nós vamos cantar, nós sabemos o texto certo que nós vamos ler. Se o pastor fala um versículo lá na frente, a gente consegue completar. Mas a nossa fé não está sendo transformada, a nossa vida não está sendo vivida, como o apóstolo Paulo diz, em novidade de vida a cada dia, em novidade de vida. Um dia, alguém chegou para Jesus e fez uma pergunta espiritual. Talvez essa pessoa também estava cansada de uma fé não autêntica, de uma fé fingida, né, como diz Tiago. Uma fé não fingida, né? Paulo diz para Tiago, você tem uma fé não fingida. E Lucas capítulo 15, a partir do verso 5, nós temos o texto na projeção. Veja que a Bíblia fala. Certa ocasião, um perito da lei, guarda essa informação, ele era um perito da lei. Ele era um sujeito que conhecia a lei, um perito da lei. Levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você lê a lei? Como você lê a lei? O que está escrito na lei? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Eles lhes tiraram a roupa, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte,
deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vamos repetir essa última frase de Jesus, dizendo: vá e faça o mesmo? Vamos lá? Vá e faça o mesmo. Jesus não disse: vá e creia o mesmo. Ele disse: vá e faça o mesmo. Então, no ministério de Jesus, como eu falei, nós temos alguns tipos de pessoas. Nós tínhamos os críticos de Jesus, normalmente os fariseus, os líderes religiosos, eles olhavam o que Jesus estava fazendo. E porque Jesus não tinha o jeito de falar, Jesus andava com umas pessoas que os religiosos da época não andavam. Jesus trazia uns conceitos que desafiavam os religiosos da época. Eles colocaram Jesus numa categoria que Jesus não era uma pessoa que deveria ser seguida. Eram os críticos de Jesus. Um outro grupo de pessoas eram os observadores de Jesus. Você lembra quando Nicodemos, em João capítulo 3, Nicodemos ele chega para Jesus e ele fala: Senhor, eu tenho visto que você é o Filho de Deus. O que eu tenho que fazer para a vida eterna? Ele chega para Jesus e chama Jesus de Rabi. Ou seja, ele considerava Jesus um mestre, ele considerava Jesus uma pessoa que deveria ser respeitada. Ele era um observador de Jesus. Um terceiro grupo de pessoas eram as pessoas que andavam atrás de Jesus. Lembra quando Jesus multiplicou pão para 5.000 pessoas, 5.000 homens, provavelmente 12 a 15.000 pessoas? A Bíblia fala que quando Jesus multiplicou o pão, e depois que Jesus deu um discurso muito duro, a Bíblia fala que as multidões começaram a ir embora. Porque eram pessoas que só estavam atrás de Jesus. Jesus olha para elas e fala: vocês só querem o pão. Vocês só querem ter as suas necessidades supridas. Vocês não estão me seguindo pelas razões certas. Vocês só querem ter as suas necessidades supridas. No dia em que você ganhar o que você quer, no dia em que eu der o que você quer, você vai embora, porque as suas raízes não estão em mim, as suas raízes estão naquilo que eu posso te dar, ou naquilo que você acha que eu posso te dar. E então nós tínhamos os discípulos de Jesus, o quarto grupo eram os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, pessoas que estavam dispostas a andar com Jesus. O que significa ser um discípulo de Jesus? Ser um discípulo de Jesus, em primeiro lugar, para você entender isso, você precisa entender qual é o seu ponto de partida. A preocupação daquele homem que chegou para Jesus era bem pragmática. A pergunta dele é: o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Quais são as atitudes? Quais são as coisas práticas? O que eu posso fazer para ter a vida eterna? Ele não pergunta quem eu tenho que ser. Ele não pergunta quais são as coisas que eu tenho que acreditar. Quais são os valores que eu tenho que viver. Ele está dizendo o que eu tenho que fazer. Ele era um perito na lei. E como perito na lei, ele estava acostumado a fazer coisas. Toda sexta-feira, ao pôr do sol, ele parava o seu trabalho para começar o seu sábado. E no sábado ele não andava, e no sábado ele não trabalhava, e no sábado ele não queimava nada, e no sábado ele não podia cuidar das suas feridas, e no sábado ele não falava com pecadores, e no sábado ele passava o dia inteiro no templo. Ele sabia o que poderia fazer, ele vivia a sua fé baseada em coisas que ele fazia. Então é natural ele chegar para Jesus e perguntar: mestre, o que eu tenho que fazer? Porque a mentalidade religiosa é uma mentalidade que pensa: quais são as coisas que eu tenho que fazer para eu ficar bem? Então, se alguém diz: você tem que ler a sua Bíblia todo dia, ele coloca isso na agenda dele: ok, eu tenho que ler a Bíblia todo dia. Não importa se eu estou lendo como eu estou lendo a revista Veja, não importa se eu estou lendo como se eu estou lendo o Jornal do Dia, não importa se eu estou lendo como eu estou assistindo televisão, não importa se eu só estou memorizando aquilo, eu tenho que ler a minha Bíblia todo dia. Eu não estou dizendo que ler a Bíblia todo dia é uma coisa ruim. Eu estou dizendo que pode ser uma coisa ruim. Se o seu ponto de partida é o que você tem que fazer
para ter a vida eterna. A pergunta dele é: como é que eu gerencio o merecimento da vida eterna? O que eu tenho que fazer? Como a vida eterna pode estar sob o meu controle? E quando Jesus responde àquele homem, ele fala: o seu ponto de partida é Jesus em nós, é Deus em você. Ele diz, você sabe o que a lei diz, e ele fala: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, ame a Deus. Essa é a primeira coisa, ame a Deus. O seu ponto de referência é amar a Deus. Todos nós temos pontos de referência na nossa vida. Por exemplo, eu, Márcio, eu tenho vários pontos de referência na minha vida. Quando eu identifico a mim mesmo, eu me identifico como um homem, eu me identifico como um brasileiro, eu me identifico como um homem casado. Então, aonde eu vou, não importa se eu estou no meu trabalho, não importa se eu estou na igreja, não importa se eu acabei de conhecer você no restaurante, o meu ponto de inicial, o meu ponto de partida é que eu sou um homem, eu sou casado, eu sou brasileiro. Esse é o meu ponto de partida. Quando Jesus diz, ame a Deus de todo o seu coração, na verdade Jesus está desafiando, amar a Deus sobre todas as coisas é mudar o ponto de referência da nossa vida. O ponto de referência da vida do Márcio agora não é: o Márcio é filho do Estevão, filho da Eusani, irmão da Marcela, irmão do Maidano. O Márcio, o ponto de referência dele agora não é mais Márcio, esposo da Cristina. O ponto de referência da minha vida, se eu estou seguindo a Jesus, é: o Márcio ama a Deus. O Márcio ama a Deus sobre todas as coisas. E quando você muda o seu ponto de referência, gente, muita coisa ao seu redor muda. Porque se o ponto de referência da sua vida é o seu casamento, é a sua esposa, se o ponto de referência da minha vida é a Cristina, então a Cristina agora, ela tem um poder sobre a minha vida que a Cristina se torna um Deus rival na minha vida. Porque tudo que eu fizer, tudo que eu falar, os lugares que eu frequentar e o meu relacionamento com ela vai ser vivido de uma tal forma que eu vou tentar agradar a Cristina. Se o seu ponto de referência é a sua família, você vai viver de uma determinada forma, você vai construir a sua vida, você vai construir a sua identidade em torno da sua família. O que Jesus está dizendo é: ame a Deus sobre tudo. Agora, o amor de Deus, você precisa entender isso, o amor de Deus, ele não exclui as outras coisas da nossa vida, porque eu amo a Deus. Deus não pede que eu exclua a Cristina da minha vida. Pelo contrário, o amor de Deus faz com que eu assuma compromissos com a minha esposa, que sem o amor de Deus seria impossível para um homem de 34 anos de idade assumir. Ame a Deus sobre todas as coisas significa que todos nós vamos olhar para trás um dia na nossa vida, quando nós estivermos em algum momento da nossa vida onde nós vamos precisar fazer uma reflexão sobre a nossa vida, talvez porque nós vamos estar perto da morte, ou talvez porque você está vendo a vida de todo mundo alcançar objetivos que talvez você gostaria de alcançar, e você vai se perguntar: a minha vida tem valido a pena? A minha vida tem valido a pena? Eu gastei os últimos 15, 20 anos da minha vida trabalhando para essa empresa. Eu gastei os últimos 30 anos da minha vida casado com essa pessoa. Eu gastei os últimos 30 anos da minha vida frequentando esta igreja. Eu gastei os últimos 30 anos da minha vida sendo amigo dessas pessoas. Será que isso valeu a pena? E se o seu ponto de referência não é Deus, quais são as coisas que nós precisamos alcançar a fim de que a resposta a essa pergunta seja sim, valeu a pena? Dinheiro, poder, fama, uma família unida, um casamento de 50 anos.
quando você chegar lá, ao ponto de fazer essa pergunta, o que vai fazer você olhar para trás e dizer, eu vivi uma vida bem vivida? Ou você vai olhar para trás e vai dizer, eu amei a Deus sobre todas as coisas. Esses pontos de referência, gente, amar a Deus sobre todas as coisas, significa que o alvo da nossa vida é desenvolver um relacionamento com Deus, que seja inabalável a duas coisas: as pessoas e as circunstâncias. É desenvolver um relacionamento com Deus que seja inabalável às pessoas ou às circunstâncias, porque as pessoas ao seu redor vão mudar, tanto mudar como algumas pessoas ao seu redor que estão agora não vão estar mais daqui a 5 anos, ou daqui a 5 meses, ou daqui a 5 dias. E porque o fato de que as pessoas que estão ao seu redor também estão mudando. Não é verdade? Há 4 anos atrás eu casei com a Cristina. E o homem com o qual a Cristina casou há 4 anos atrás é completamente, não completamente, mas é bastante diferente. Ela está ali, I wish. Que ele fosse completamente diferente, né? Mas é diferente do homem com o qual ela convive hoje em dia. E vice-versa. E vice-versa. Então, significa que pessoas e circunstâncias que também estão mudando não podem atingir o quanto eu amo a Deus ou o meu relacionamento com Deus, as circunstâncias e as pessoas, eles não podem atingir. Em segundo lugar, significa que nós temos que viver a vida a partir das intenções de Deus para as pessoas e não a partir da nossa própria agenda. Em segundo lugar, o nosso ponto de chegada, o nosso ponto de partida é Jesus em nós. Diga isso, Jesus em mim. Jesus, o seu ponto de partida é Jesus em mim. Ame a Deus. Mas o seu ponto de chegada, o nosso alvo é Jesus através de nós. Jesus em você é o seu ponto de partida e Jesus através de você é o seu ponto de chegada. Jesus aponta para um segundo tipo de relacionamento, ele diz os outros. Ame a Deus e ame aos outros. Jesus aponta para um outro tipo de relacionamento, ame o seu próximo. E Jesus conta uma história para mostrar quem é o próximo na nossa vida. Aquele homem, a Bíblia fala que ele tentando justificar-se, porque a mentalidade religiosa é assim, se eu não posso fazer, então vou me justificar. A Bíblia diz que ele perguntou, quem é o meu próximo então? Então Jesus conta uma história. Ele inventa uma história, ele conta uma parábola. Essa história não aconteceu na verdade. Jesus está inventando uma história para demonstrar um princípio espiritual, para aplicar um princípio espiritual. E nessa história, ele conta a história de um homem que está andando por uma estrada e alguns ladrões chegam e batem naquele homem, assaltam aquele homem, deixam aquele homem semi-morto. E aí Jesus coloca nessa história, propositadamente, 3 personagens. A primeira personagem é um fariseu. Era alguém que conhecia a lei decorada. E a Bíblia diz que aquele homem, quando ele vê aquele homem jogado no chão, a Bíblia fala que provavelmente, os estudiosos dizem que pela atitude daquele fariseu, a Bíblia fala que aquele fariseu, ele passou do outro lado da rua porque ele não queria passar perto daquele lugar. Existia um dia na semana onde o fariseu, ele jamais poderia ficar perto de uma pessoa, que era o sábado. Porque se ele ficasse perto de uma pessoa, ele ficaria o quê? Contaminado. Você lembra quando Jesus ele cura aquele cego? E a Bíblia fala que o cego ele está na porta do lado de fora do templo. E ninguém está dando esmola para ele, porque na cultura judaica, se você toca alguém, e o cego naquela época era considerado imundo, impuro. Se você toca em alguém impuro, você automaticamente se torna impuro. Mas olha que coisa interessante, a Bíblia fala que Jesus, ele cospe no chão, ele faz lodo com aquela terra e ele toca no cego. Olha que coisa interessante. Com Jesus, com um fariseu, se ele tocasse em alguém impuro, ele pegava a impureza daquela pessoa. Com Jesus,
quando Jesus toca no impuro, aquele impuro pega a pureza de Jesus. Olha que coisa interessante. E o motivo pelo qual o fariseu está passando longe daquele homem, os estudiosos dizem que provavelmente era um sábado, aquele homem está indo para a igreja. E ele está indo para a igreja, e porque ele está indo para a igreja, porque ele está indo para o templo, ele quer passar longe daquele homem, porque ele sabe que se ele passar perto daquele homem, ele pode ficar impuro, e aquele homem pode proibi-lo de ir para a igreja se ele estiver impuro. Então aquele homem está indo para um lugar de adoração a Deus, está passando por uma necessidade. Jesus está desenhando esse quadro. O primeiro homem foi um fariseu. O segundo homem foi um levita. O segundo personagem é um levita, que naquela época era uma pessoa que vinha da tribo de Levi, que no Velho Testamento foi escolhido por Deus. Eles não trabalhavam em outro serviço, eles eram consagrados apenas para fazer o serviço do templo. Os líderes que conduziam a leitura da Bíblia, que conduziam a música, que conduziam a oração, que conduziam a liturgia no culto, os pastores, os líderes de louvores. Um levita que deveria conhecer ao Senhor passa por aquele homem, a Bíblia diz que do mesmo jeito ele dá a volta. Ou seja, nós temos dois exemplos de duas pessoas que deveriam ser as primeiras pessoas que deveriam correr para aquele homem, abraçar aquele homem, cuidar daquele homem. São pessoas que eram religiosas, mas não eram discípulos de Jesus. E então Jesus coloca naquela parábola um homem, um samaritano, que era alguém tão desprezado pelos judeus, porque os samaritanos eram uma mistura entre judeus que se casaram com... No livro de Reis, nós temos judeus que se casam com povos circunvizinhos. Então eles começam a fazer gerações mistas entre judeus e não judeus. Então eles são chamados de samaritanos. Então eles são chamados de um povo menor. Os judeus não gostavam dele. Jesus coloca exatamente o judeu, um samaritano, na história. Seria assim como se Jesus estivesse dizendo, olha, aí um flamenguista passou por aquele homem. E quando aquele flamenguista passou por aquele homem, ele olha aquele homem, a Bíblia fala que aquele samaritano, ele cuida, ele pega aquele homem, ele cuida, ele desce do seu próprio jumento. Ele desce do seu carro, ele coloca o homem no seu carro, coloca o homem no seu meio de transporte, leva ele até uma hospedaria, cuida das feridas dele, deixa dinheiro com aquele homem da hospedaria e diz, cuida dele para mim porque eu estou indo a negócios e no meu caminho de volta, se eu dever mais alguma coisa a você, se ele gastar, se ele custar mais alguma coisa a você, eu não quero que você seja responsável, eu quero tudo isso on me, eu quero tudo isso comigo. Eu quero fazer o bem a essa pessoa. E Jesus termina aquela parábola dizendo, aquela história com aquele homem dizendo, quem você acha que foi o próximo daquele homem? E aquele homem respondeu, eu acho que o samaritano. E Jesus falou, faça a mesma coisa. Quem é o seu próximo? Eu vou dizer para você quem é o seu próximo. Ser discípulo de Jesus, gente, é você estar atento. É um conjunto de coisas que você acredita, sim. Ser discípulo de Jesus é um conjunto de coisas que você acredita. Mas seguir a Jesus está mais relacionado com aquilo que a gente faz do que com aquilo que a gente simplesmente crê. Seguir a Jesus significa que aquilo que a gente crê mexe naquilo que a gente faz. Então a gente tem que começar a fazer como aquele samaritano, a entregar o amor de Deus que nunca para. Jesus em nós é um ponto de partida. Jesus através de nós é o nosso ponto de chegada para entregar o amor de Deus que nunca para. Você sabe quem é o seu próximo? O seu próximo é qualquer pessoa ao seu redor que precisa e tem a necessidade de receber o amor que está fluindo de Deus através de você. O seu próximo é qualquer pessoa. Nesse caso, aquele homem estava precisando de cuidado, de dinheiro. Eu não estou dizendo que você tem que ir para qualquer mendigo da rua agora e dar o seu dinheiro, não é isso que eu estou dizendo.
Você não quer alimentar um outro tipo de comportamento também. Mas no seu trabalho existe alguém que está precisando receber amor de Deus na forma de paciência. E aquela pessoa está lá no seu trabalho precisando receber o amor de Deus através de você na forma de paciência. E todas as vezes que você reage com falta de paciência, você está sendo religioso igual o fariseu, que está vendo a necessidade e está andando para cá. E às vezes você está indo para a igreja. Existe alguém dentro da sua casa que está precisando receber o amor de Deus através da forma da obediência? Talvez o seu pai, a sua mãe, talvez o seu esposo, que está precisando receber a sua honra, a sua esposa, que está precisando receber o seu cuidado. Existe alguém ao seu redor que está precisando agora, nesse momento, receber as intenções de Deus, o amor de Deus através de você, para a vida deles, porque isso é verdadeira espiritualidade. Ser discípulo de Jesus, gente, não é usar um paletó e uma gravata. Ser discípulo de Jesus não é andar com a Bíblia debaixo do braço. Ser discípulo de Jesus não é um tipo de música que eu ouço no meu rádio. Ser discípulo de Jesus é ter o meu ponto de partida, o amor que eu tenho a Deus. Ter o meu ponto de chegada, fazer o amor que eu recebi de Deus chegar àquela pessoa. Não importa quem ela seja. Então, alguns dias vai ser o seu marido, seu esposo, sua esposa. Algumas vezes vai ser o seu filho, a sua filha. Algumas vezes vai ser o seu colega de trabalho. Às vezes vai ser uma pessoa, assim como na parábola, alguém completamente desconhecido. Eu me lembro que, eu nem pedi autorização para falar isso, mas eu acho que eu tenho a liberdade de contar. Eu lembro que uma vez Cristina e eu, nós estávamos voltando para casa ano passado, e quando nós estávamos voltando para Dallas, era um dos dias mais frios, se eu não me engano, foi o dia mais frio do nosso inverno. E eram 1h30 da noite, a gente estava voltando no sábado à noite para casa, e domingo de manhã eu tinha que estar aqui para lecionar a escola dominical, então eu estava cansado, eu tinha voltado do trabalho, eu tinha buscado a Cristina em algum lugar, estava a noite fria, a gente estava voltando para casa, e quando a gente estava voltando para casa, 1h30 da manhã, um frio terrível. Quando, para voltar de casa, então eu pego um viaduto que eu ando, pego a esquerda e vou para casa. Agora vocês todos sabem onde a gente mora, né, por causa dessa informação. Tem pouco viaduto aqui. E quando nós estávamos passando debaixo desse viaduto, a Cristina viu essa pessoa que estava andando na rua, um mendigo que estava andando na rua. E, honestamente, quem conhece a Cristina sabe que ela é a pessoa mais crente que existe nesse mundo. É uma das pessoas mais com dom de misericórdia que eu mais tenho. Às vezes eu estou andando na rua, já aconteceu da gente estar andando em algum lugar e você passa e cadê a Cristina? Ela não está perto, ela está cuidando de alguém que está... E eu digo isso porque realmente ela é uma pessoa... Ela é melhor do que eu, ela é muito melhor do que eu. Quem devia estar aqui pregando era ela. Então a gente passa nesse viaduto de baixo e eu vi o mendigo e eu conheço a minha esposa. E eu estou aqui no meu coração, hoje eu tenho vergonha disso, mas no meu coração estou dizendo, Deus, por favor, não deixa ela ter visto. Entende? E a gente está andando para casa e 30 segundos depois ela fala, você acha que você pode voltar comigo para dar um copo de chocolate quente para aquele homem? Eu falei, oh, não! Cristina, 1h30 da manhã, está fazendo frio, eu tenho que acordar cedo da manhã, eu não acredito na minha atitude, não acredito. Tudo isso na minha mente, naquele momento, né? E aí a minha resposta para ela foi, você tem certeza? Mas na minha mente estava tudo isso, eu não acredito, está frio, está 1h30 da manhã, eu estou cansado. E eu perguntei para ela, você tem certeza? E ela falou, tenho, se você quiser ir comigo, você pode ir, senão eu vou sozinha. E ela tem esses jeitos de chantagear a gente, né? 1h30 da manhã, uma mulher linda como ela é, andando, não, tá bom, eu vou com você. E a gente não falou mais nada, depois de 2 minutos a gente chega em casa e eu achei que ela tinha esquecido. E ela foi guardar as coisas dela, acho que ela foi trocar o sapato, sei lá, porque mulher tem essa coisa, né? Ela anda com um salto, mas tem que andar com chinelo dentro da bolsa, porque eu não entendo isso, né? Porque tem que tirar, tá? Porque dói o pé. E aí eu cheguei em casa, já troquei logo de roupa para me arrumar para ir para a cama.
E aí eu ouço ela mexendo na cozinha, eu falei, ok, a gente vai ter que voltar. Então ela prepara uma comida, prepara um sanduíche, um chocolate quente, e aí ela me faz vestir de novo, então eu pego o carro, saio no frio de novo. E vocês sabem como é a complexidade de sair no frio, né? Tem que botar roupa, tem que aquecer o carro, tem que correr pro carro. Não estava nevando nesse dia, felizmente. E aí a gente volta para aquele lugar. Quando a gente voltou naquele lugar, ele não estava mais lá. E aí no meu coração eu pensei, graças a Deus, ainda bem, eu não vou ter que sair no frio, eu não vou ter que sair, resolveu. Viu só? Não está aqui fazendo a nossa parte. Podemos ir para casa? E aí Cristina fala, você acha que ele está dentro daquele posto de gasolina? Eu falei, ok, talvez ele esteja no posto de gasolina, eu não sei. Você pode ir lá checar para mim? Eu falei, ok. Então nós saímos do carro e, honestamente, quando a gente entrou naquele posto de gasolina, eu vi uma cena que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Aquele homem que nós havíamos visto entrando no posto de gasolina, na madrugada mais fria do ano, que nós tivemos aqui no Texas naquele ano. Quando nós entramos, quando Cristina entrou e eu entrei no posto de gasolina, na loja de conveniência, aquele homem estava comendo gelo. E quando ele nos viu, Cristina estava assim mais na frente, eu estava entrando na loja, quando ele nos viu, ele sentiu tanta vergonha do que ele estava fazendo, porque gelo era a única coisa gratuita que tinha naquela loja, estava lá fora, estava, sei lá, menos sei quantos. E aí a Cristina deu a comida para ele, e naquele momento, a minha mente, no meu coração, no meu espírito, eu me senti menor do que aquele homem. Eu me senti mais envergonhado do que aquele homem. Eu falei, naquela noite, eu nunca falei isso para a Cristina, eu falei, naquela noite eu voltei para casa e falei, Deus, eu nunca mais vou ignorar quando o Teu Espírito fala através da minha esposa. Eu nunca mais vou ignorar. Gente, existem algumas necessidades na nossa... Às vezes, aquela pessoa aquela pessoa da parábola que está ali, é uma pessoa completamente estranha a você. Às vezes, vai ser o seu próprio esposo ou a sua própria esposa. Às vezes, vai ser o seu filho. Então, as pessoas que estão ao seu redor precisando receber o amor de Deus. O que você tem feito com essas pessoas? Ser um discípulo de Jesus, realmente não importa o que você fala sobre Jesus. O que importa é o que você faz. É como o que você diz que acredita influencia na sua vida. E, gente, como isso é um conceito difícil para mim, para você, eu sou o primeiro na fila para ouvir essa mensagem. Como isso é um conceito difícil para ouvir. Seguir a Jesus é o que a gente faz. Você quer saber o que você tem que fazer para o reino dos céus? Jesus não falou, vai na sinagoga e ouve um pastor pregando. Jesus não falou, você quer ir para o reino dos céus? Levanta a sua mão direita e vem aqui na frente depois do apelo. Não. Você quer ir para o reino dos céus? Ame a Deus e ame o outro. Ame a Deus e ame o outro na forma que o outro precisa ser amado. Não importa qual seja. Se seja perdão, ame o outro dando perdão. Se seja dando dinheiro, como foi o caso daquele homem, faça isso. Mas ame a Deus de todo o seu coração e ame ao seu próximo como a si mesmo. O Monge Executivo, nesse livro que foi assim, famosíssimo no Brasil, o autor dele, ele tem uma frase nesse livro que eu acho que, apesar dele ser um monge, né, ele traz um princípio cristão nessa frase. Ele diz, quero que você guarde isso no seu coração. Ele diz, o amor é o que o amor faz. O amor é o que o amor faz. O amor não é o que o amor fala. O amor não é o que o amor pensa em fazer. O amor é o que o amor faz. Você quer saber se você ama a sua esposa? Você quer saber se você ama o seu esposo? Você quer saber se você ama o seu Deus? Se você quer saber se você ama a sua igreja? Se você quer saber se você ama o seu próximo? O que você tem feito por ele?
E, de novo, eu não estou dizendo que amar o próximo significa que você vai dar dinheiro para todo mundo. Às vezes, amar o próximo do jeito de Deus é corrigir o próximo. Às vezes, amar o próximo do jeito de Deus é corrigir o próximo. Vamos orar? Pai, dura palavra o Senhor tem me dado hoje pela manhã. Mas, ao mesmo tempo, ó Deus, nós agradecemos porque o Senhor não está interessado em apenas nos confortar, o Senhor está interessado em nos melhorar. E o Senhor tem um compromisso em melhorar a nossa vida, Deus. Um compromisso em melhorar a nossa vida. Por isso, Deus, o Senhor fala claramente, abertamente ao nosso coração. Senhor, nos ajuda nessa semana a olharmos para os nossos próximos, dentro da nossa própria casa, a ver o nosso esposo, a ver a nossa esposa como um próximo, ver o nosso filho, a nossa filha como um próximo, o nosso pai, a nossa mãe como um próximo, o nosso colega de trabalho como um próximo, e se for da vontade do Senhor, aquelas pessoas que nós nem conhecemos como próximos também. Em nome de Jesus nós oramos.